Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Dando então prosseguimento, vamos escrever a força elétrica, o vetor força elétrica total atuando sobre a estrutura do dipolo elétrico este com polos, evidentemente com um polo de carga elétrica positiva, um outro polo com a mesma carga elétrica em módulo, porém negativa, e este dipolo elétrico submetido à ação de um campo elétrico constante no tempo e não homogêneo não homogêneo ou não constante, ou não uniforme, perdão, esse é o melhor termo, em termos das coordenadas espaciais x, y e z. Então aqui nós podemos escrever assim, aqui se pusermos a carga elétrica Q em evidência, teremos então o campo elétrico subíndice mais, dependente de R mais R subíndice mais, menos o campo elétrico R mais R subíndice menos, aqui campo elétrico subíndice menos, muito bem. Então a força elétrica total atuando sobre o dipolo elétrico pode ser expressa considerando de que o campo vetorial, no caso o campo elétrico, o vetor campo elétrico, é expandido em série infinita de Taylor e em seguida truncado até a primeira ordem no que concerne a aplicação do operador nabla, então essa igualdade pode ser substituída por uma aproximação. Nós temos carga, estrutura massiva dotada de massa e de carga elétrica Q, as estruturas, não é? Uma com carga mais Q, carga elétrica mais Q, outra com carga elétrica menos Q, compondo o dipolo elétrico. Aqui, o campo elétrico subíndice mais, nós substituiremos por campo elétrico dependente de R, mais R subíndice mais produto escalar com o operador nabla, calculado, cujas derivadas parciais são calculadas em termos de x', y' e z'. Muito bem, aplicado ao campo elétrico com variável dependente de R sobre índice linha, em seguida nós consideramos aqui R sobre índice linha igual a R logo imediatamente após a aplicação do operador nabla, menos, então menos nós temos aqui campo elétrico, a expressão que define o campo elétrico subíndice menos, então é campo elétrico dependente de R, mais R subíndice menos, produto escalar com o operador nabla, cujas derivadas parciais são calculadas em termos de x', y', z', aqui aplicado sobre o campo elétrico dependente de R sobre índice linha. Após o que? Após a aplicação do operador nabla, faz-se a substituição de R sobre índice linha igual a R, aqui fechando o parênteses e fechando as chaves ou colchetes. Então esse campo elétrico menos este campo elétrico é igual a zero vetor. Zero vetor é um elemento neutro da operação de soma no espaço euclidiano de 3 dimensões. Então aqui nós temos campo elétrico e menos o campo elétrico dependente de R. De modo que podemos escrever então aqui nós podemos escrever força elétrica total atuando sobre o dipolo elétrico, aproximadamente carga elétrica Q, e então mais uma vez esse campo elétrico menos o campo elétrico gera zero vetor, e nós teremos então R subíndice mais produto escalar com o operador nabla, escrito em termos, calculado em termos, cujas derivadas parciais estão em termos de x', y', z'. Aqui campo elétrico R sobre índice linha, R sobre índice linha igual a R, menos
R subíndice menos produto escalar, com o operador nabla escrito em termos de R sobre índice linha, ou seja, cujas derivadas parciais são escritas em termos de x', y', z', aplicado sobre o campo elétrico de R sobre índice linha, e aqui R sobre índice linha igual a R. Então, muito bem, então nós temos esta estrutura. Vamos escrever aqui a força elétrica total atuando aproximadamente, né, escrita em termos do truncamento até ordem 1 em relação à aplicação do operador nabla, e portanto nós temos o aproximadamente, a força total gerada pelo campo elétrico externo do tipo constante no tempo e não uniforme nas coordenadas espaciais, sobre o dipolo elétrico. Então aqui nós temos carga elétrica Q, e podemos escrever da seguinte forma: R subíndice mais menos R subíndice menos, entre parênteses, produto escalar, operação de produto escalar com o operador nabla. Esse operador nabla é escrito em termos cujas derivadas parciais são calculadas em termos de x', y', z'. Aqui está, este é um operador aplicado sobre o campo elétrico com dependência em R sobre índice linha, após, obviamente, notoriamente após a aplicação da derivada do operador nabla, nós podemos fazer R sobre índice linha igual a R. Pois bem, então, muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Aqui é um sinal de menos. Muito bem, aqui um indicativo da operação de produto escalar. Muito obrigado a todos.